Boa noite a todos. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez, atendendo esse convite do Casa do Caminho, esta casa espírita que temos tanto carinho, tanta afinidade, onde temos grandes amizades. Então agradeço desde já o convite que me foi formulado para essa explanação, que embora ainda de forma virtual, é o que podemos fazer em virtude da pandemia que teima ainda por não se finalizar. Então, iniciando esse nosso encontro, como de costume nas casas espíritas, o ideal é uma prece, começarmos com a inspiração da espiritualidade, não é isso? Então, convido a todos para fecharem os olhos materiais, se envolverem com a espiritualidade maior, mentalizar a figura do nosso querido Mestre Jesus, este amigo incondicional de todos os momentos, e agradecer a Ele pela oportunidade que nos é dada nesta noite, deste encontro, que embora virtual, é uma oportunidade de aproximação com os bons espíritos, que de onde quer que estejamos, cada um daqueles irmãos que estão sintonizados, nos seus lares, locais de trabalho, qualquer lugar, que está parando neste momento para refletir sobre a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita, que se sinta envolvido nessa nossa prece, sinta envolvido pela espiritualidade, que possamos cada um, Senhor Jesus, receber aquilo de que necessitamos, possamos estar compenetrados neste nosso encontro, absorvendo os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita, que nos apresenta esses ensinamentos de forma tão clara, tão precisa, tão profunda. Seja conosco, Mestre amado, no nosso encontro desta noite. Assim seja. E dando início à explanação desta noite, o tema que me foi passado está previsto na Revista Espírita de Allan Kardec, do mês de janeiro de 1864. Sabemos que a Revista Espírita traz um manancial riquíssimo de informações da época da codificação. Kardec usou essa revista como meio de comunicação, como meio de troca de informações entre os espíritas, os simpatizantes dessa doutrina que estava ali emergindo. Aproveitava também para desenvolver alguns estudos, publicar alguns temas, para rebater críticas de opositores, que foram muitos na época de Kardec. Então é um manancial muito rico para ser estudado por nós espíritas. Infelizmente ainda é uma ilustre desconhecida. Kardec lançou o primeiro fascículo, eram fascículos mensais, lançou em janeiro de 1858, 8 meses após o lançamento de Livro dos Espíritos, que foi em 18 de abril de 1857. Em janeiro de 58, Kardec já estava lançando a Revista Espírita e sendo seu primeiro e único editor. Kardec ficou na condição de editor de janeiro de 58 até março de 1869, quando ele desencarnou. Deixou aí um trabalho maravilhoso. Então vale a pena nós consultarmos, estudarmos temas relacionados à Revista Espírita, que com certeza vai nos enriquecer bastante o conhecimento. O tópico que está previsto nessa revista de janeiro de 1864 é intitulado um capítulo, uma seção dessa revista que Kardec abriu, denominada de Questões e Problemas. E aí ele trouxe o tema Progresso nas Primeiras Encarnações. Nesse título, Kardec coloca como uma pergunta e uma resposta. Então ele abordava até questões que às vezes eram trazidas por pessoas que tinham uma simpatia, tinham uma curiosidade sobre os fenômenos espíritas, mas que não necessariamente tinham conhecimento ainda consolidado. Então, às vezes, as perguntas eram até um pouco fora do contexto ou feito de forma equivocada, mas Kardec aproveitava essa oportunidade para levar esclarecimento. Então, ele repete na Revista Espírita a pergunta que foi endereçada, então, e com o auxílio dos bons espíritos, ele trabalha a resposta para esclarecer todos aqueles que eram leitores dessa revista, que na época fez um sucesso bastante grande, a Revista Espírita de Allan Kardec. Então a pergunta era a seguinte:
Duas almas criadas simples e ignorantes não conhecem o bem nem o mal ao virem à Terra. Se nessa primeira existência uma segue o caminho do bem e outra o do mal, como de certo modo é o acaso que as conduz, elas não merecem castigo nem recompensa. Essa primeira viagem terrestre não deve ter servido senão para dar a cada uma delas a consciência de sua existência, consciência que antes não tinham. Para ser lógico, seria preciso admitir que os castigos e as recompensas não começariam a ser infligidos ou concedidas senão a partir da segunda encarnação. Aí os espíritos já sabem distinguir o bem do mal, experiência que lhes faltava quando de sua criação, mas que adquiriam por meio da primeira encarnação. Tal opinião tem fundamento? Então a questão formulada é bastante interessante. Pegamos dois espíritos criados ali no primeiro momento, saídos das mãos do Criador simples e ignorante, e aí cada um vai seguir a sua trajetória. Sabemos que a trajetória é longa, que o nosso objetivo é um dia atingirmos a perfeição. Esse é o nosso destino. Nós todos somos espíritos perfectíveis, ou seja, nós temos potencial em nós de chegarmos à perfeição. Então, dois espíritos que saem das mãos do Criador, suponhamos ali ao mesmo momento, vão cada um trazer a sua trajetória. Mas como imputar a eles responsabilidade pelos atos praticados nessa primeira encarnação? Imaginemos aí um espírito que está tendo a sua primeira encarnação no reino nominal. E aí um faz o bem, outro faz o mal. Um faz as coisas boas, outro faz as coisas ruins. Mas eles não têm ainda discernimento, não desenvolveram a sua capacidade de raciocinar, a sua inteligência ainda está muito rudimentar. E aí, como é que ficaria essa questão? Então, essa é a opinião, aliás, essa é a posição que foi colocada, o questionamento que foi colocado para Kardec e para os bons espíritos. E a pergunta é, se essa opinião de que eles não poderiam ser responsabilizados, e ao acaso que os dirige, se teria fundamento, ou seja, se está certo essa visão. E a resposta, então, de Kardec, ela, com o auxílio dos bons espíritos, que ele sempre fazia ali, preparava suas respostas, submetia ao crivo dos mentores que estavam orientando ele no trabalho de codificação. Então a resposta é bastante esclarecedora e nos faz ali aprofundar um pouco mais o conhecimento da doutrina espírita. Kardec então responde: posto a pergunta já esteja resolvida pela doutrina espírita, vamos responder para a instrução de todos. Então essa é a finalidade, instruir aqueles que fossem ler essa revista espírita em algum momento. Ignoramos absolutamente em que condições se dão as primeiras encarnações da alma, porque é um dos princípios das coisas que estão nos segredos de Deus. Então, aí já começou. Eles falam que a situação é mais complexa do que imaginamos. Num primeiro momento, as condições das nossas primeiras encarnações da alma, ou seja, da nossa condição de ligar ao corpo físico humano, elas estão aí nas coisas que ainda se revestem de dificuldade de compreensão para nós. Eles falam que é um dos princípios das coisas que estão nos segredos de Deus. Então, não sabemos exatamente o momento da primeira encarnação. São transições muito suaves que fazemos no nosso processo evolutivo. E tem coisas que ainda não temos condições de compreensão. Mas, na sequência do esclarecimento, nós vamos ter aí condições de bem compreender o tema proposto. O que Kardec diz na sequência é: apenas sabemos que são criadas simples e ignorantes, tendo todas, assim, o mesmo ponto de partida, o que é conforme à justiça. Então, todos nós, como espíritos, fomos criados simples e ignorantes, tivemos o mesmo ponto de partida, e isso já é uma justiça, um critério de justiça. Nesse ponto, a doutrina espírita difere bastante da posição, por exemplo, da Igreja Católica, que coloca ali algumas classes de espíritos privilegiados, que foram já criados santos ou anjos, arcanjos, serafins, as categorias, que não teriam passado por um processo de evolutivo, até porque eles não creem na reencarnação. Mas
para nós, na doutrina espírita, todos saímos simples e ignorantes das mãos do Criador, como a alma, como esse princípio inteligente, e depois nós vamos ali elaborando esse processo, essa inteligência, desenvolvendo, até um dia atingirmos a perfeição. Então nós temos responsabilidades pelos nossos atos, temos todo o tempo que precisamos, porque uma vez criados, nós somos espíritos imortais, e isso é bastante interessante, não é pouca coisa. Imaginemos, somos filhos de Deus e Deus nos criou imortais. Ah, mas todo mundo morre no nosso mundo. Morre apenas o corpo físico. Temos a certeza de que a alma permanece mais viva do que nunca e vai acumulando as suas experiências de existência em existência. Então esse é o processo do nosso crescimento espiritual. E aí na sequência Kardec diz: o que também sabemos é que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco e após numerosas evoluções na vida corpórea. Então o livre-arbítrio vai se desenvolvendo gradativamente, não é de um momento para outro. Se o livre-arbítrio vai se desenvolvendo gradativamente, então só após muitas existências é que nós vamos ter ele já em condições de ser aplicado por cada um de nós. Então ainda estamos em período muito rudimentar da nossa evolução. Lembremos que nas primeiras reencarnações nós somos ainda seres primitivos. Fazemos aí referência ao que a história nos fala dos seres que viviam nas cavernas, dos homens primitivos da nossa história, que já foram aí estudados pela nossa paleontologia, por várias ciências, e nós sabemos que naquela época a inteligência era muito rudimentar. Então os espíritos colocam, e Kardec coloca, que não é após a primeira nem a segunda encarnação que a alma já tem consciência bastante nítida de si mesma e passa a ser responsável pelos seus atos. Então, é equivocada a tese colocada na pergunta de que na primeira reencarnação nós não teríamos culpa de nada porque ainda não saberíamos distinguir o bem do mal. A partir da segunda encarnação, da segunda existência, nós já passaríamos a ser responsabilizados. Não, o processo é mais lento, é mais gradual, é mais tênue. Kardec ressalta que pode ser que isso só aconteça, esse desenvolvimento necessário e suficiente já do nosso livre-arbítrio, só aconteça após a 100ª ou talvez após a 1000ª encarnação. Olha só, quanto tempo que nós já existimos como espíritos que já nos permitiu chegar até aqui. Quantas existências. Então pode ser que nós tenhamos desenvolvido aí, levado 100 ou até 1000 encarnações apenas para desenvolver o nosso livre-arbítrio. Então essa é uma informação bastante interessante que Kardec traz na Revista Espírita e com certeza com o aval dos espíritos superiores que têm aí esse conhecimento de causa para nos trazer tantas informações esclarecedoras. Além disso, quando a alma goza do livre-arbítrio, a responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento de sua inteligência. Outro ponto de vista. Então, a questão é nós desenvolvermos o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolha. Então, quando nós sabemos escolher, já temos uma noção do bem e do mal, e nós escolhemos o bem, então fizemos a escolha certa, não vai gerar responsabilidades, consequências danosas para nós. Vai gerar consequências boas. Quando nós sabemos já, temos aí a liberdade de escolha, temos o livre-arbítrio já desenvolvido, e nós escolhemos praticar o mal ou fazer coisas erradas, aí as consequências também virão e serão certas. Então nós fazemos as nossas escolhas de acordo com o uso adequado ou o uso equivocado que fazemos do nosso livre-arbítrio. Agora, basta isso, o livre-arbítrio? Não. Como disse, nós somos espíritos em processo de evolução. Se o processo é de evolução, quanto mais evoluídos estejamos, maior aumenta a nossa responsabilidade. E nós sabemos que o desenvolvimento ele se dá em duas vertentes, na inteligência e na moral, ou nas nossas qualidades físicas, nas nossas qualidades morais, naquilo que nós temos de melhor, que é a capacidade de desenvolver o amor, os sentimentos. Fisicamente vamos sofrendo alterações também no decorrer das reencarnações. Os corpos que hoje temos não são os mesmos, não são iguais os corpos físicos que os homens nas primeiras existências, ou que nós nas primeiras existências como homens tivemos. Houve essa evolução.
Mas, como eu disse, a evolução do espírito se dá em inteligência e em moralidade. Moralidade quer dizer desenvolver virtudes, desenvolver a capacidade de amar. Lembra que Jesus sintetizou toda a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Então, quanto mais nós conseguirmos desenvolver essa capacidade de amar, desenvolver as qualidades morais, a humildade, a bondade, a benevolência, a paciência, a capacidade de perdoar, de nos envolvermos com o sofrimento do nosso próximo e auxiliar o nosso semelhante, na medida em que gostaríamos de ser auxiliados, se estivéssemos em situação de dificuldade. Então, cada vez que nós vamos desenvolvendo em nós essas capacidades, quer dizer que nós estamos progredindo moralmente. E de reencarnação em reencarnação, a gente também progride intelectualmente, porque vamos absorvendo os conhecimentos de cada época em que vivemos, seja o conhecimento acadêmico, seja o conhecimento de vida. Tudo isso é inteligência, tudo faz parte do nosso processo evolutivo. Então é muito interessante que nós tenhamos essas possibilidades. Sendo assim, quanto mais evoluídos, mais próximos do ponto final, do ponto de chegada nosso, que vai ser lá quando chegarmos à condição de espíritos puros, quanto mais próximos do ponto final, da nossa meta, do nosso alvo, que é a condição de espírito puro, maior vai ser a responsabilidade pelas escolhas que fizermos. Se uma criança faz uma coisa errada, como criança, ela tem uma responsabilidade reduzida, porque às vezes ela não tem compreensão. Ela quebrou um objeto valioso de alguém, mas ela não tinha conhecimento. Pegou um celular e jogou no chão. Para ela é um brinquedo, a mesma coisa você ter dado um garfo, uma colher, ela vai jogar no chão. Então não faz uma distinção. Por quê? Porque a inteligência dela ainda está naquele embrião de desenvolvimento devido às limitações do corpo físico. Sabemos que às vezes ali já tem um espírito muito inteligente, mas a manifestação daquela inteligência se dá gradativamente conforme vai se desenvolvendo aí os órgãos do corpo físico. Então, espiritualmente é assim que funciona. A nossa responsabilidade está ligada ao nosso grau de inteligência. Quanto mais compreensão nós tivermos daquilo que estamos fazendo, maior responsabilidade nós vamos tendo sobre os nossos atos. Então, continua Kardec falando, durante longos períodos a alma encarnada é submetida à influência exclusiva do instinto de conservação. Então a gente vive mais pelo instinto da alimentação, de fugir do perigo, daquilo que pode representar um risco para nós, de nos proteger, nos abrigar das intempéries. Aí, pouco a pouco, esses instintos se transformam em instintos inteligentes, é o termo que foi usado. Ou melhor, se equilibram com a inteligência. Então começa a conviver instinto e inteligência. Então no primeiro momento mais instinto, depois instinto e inteligência. Só mais tarde, sempre gradativamente, eles sempre usam essa ressalva, né, que tudo ocorre gradativamente, a natureza não dá saltos. A gente ouve falar muito esse ditado, né, da natureza não dá saltos. Tudo se encadeia naturalmente, de forma gradual. Então eles falam que só mais tarde e sempre gradativamente a inteligência domina os instintos. Então, num primeiro momento, os instintos dominam a inteligência. Depois, instinto e inteligência se equilibram. Depois, a inteligência domina os instintos. Quanto mais evoluídos, mais inteligentes e mais desenvolvidos na parte moral também. A inteligência vai se sobrepujando aos instintos e o bem vai se sobrepujando ao mal que ainda existe em nós. Nesse comentário à pergunta que foi feita, Kardec ainda desenvolve um questionamento. Né? Ele fala que a pergunta que foi lida no começo, ela tem dois erros graves. O primeiro erro é admitir que o acaso decide do bom ou do mau caminho que o espírito segue em seu princípio. Então, existe o acaso? É o acaso que vai decidir se nós vamos caminhar para o bem ou para o mal? Na nossa primeira encarnação ou nas primeiras? Kardec diz que se houvesse acaso ou fatalidade, toda responsabilidade seria injusta. Então não é bem assim. Como dissemos, o espírito fica num estado inconsciente durante numerosas encarnações. A luz da inteligência só se faz pouco a pouco e a responsabilidade real só começa quando o espírito age livremente com conhecimento de causa. Então não é fatalidade, não é acaso. É um processo gradual. Quanto mais desenvolvido, aí sim
A luz da inteligência só se faz pouco a pouco e a responsabilidade real só começa quando o espírito age livremente e com conhecimento de causa. Olha só esse termo, com conhecimento de causa. Então a gente sabe o que está fazendo, a partir daí temos responsabilidade pelas nossas escolhas. Na continuidade da resposta à pergunta que foi proposta no começo, Kardec fala que tinham 2 erros. Então o primeiro erro já foi esclarecido. O segundo erro é que admitir que as primeiras encarnações humanas ocorrem no planeta Terra. Então Kardec ressalta isso aí. Na questão foi colocada, de certa forma, como uma verdade, e isso não é verdade. A Terra foi, mas não é mais um mundo primitivo. Então, quando a Terra estava no estágio de mundo primitivo, aí sim havia ali almas que estavam tendo as suas primeiras encarnações nesse mundo primitivo. A Terra já evoluiu bastante. Mas ainda temos pessoas que vivem de modo primitivo. Aí são nuances nesse processo de evolução. Temos pessoas ainda com uma proximidade muito grande da era primitiva, estão vivendo semelhante ao mundo primitivo, mas temos aí pessoas que já estão espíritos, que já estão num processo evolutivo muito maior, vivendo de uma forma muito mais condizente com o estado que se espera de espíritos que vivam num mundo de regeneração. Os espíritos nos asseguram que estamos nessa transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, um dia a Terra foi local das existências, das primeiras existências de muitos espíritos que aqui vinham, mas há muito tempo, quando entramos aí já no processo de mundo de provas e expiações, com certeza já tínhamos evoluído muito em relação à condição em que vivíamos quando a Terra ainda era um mundo primitivo. Então, a premissa colocada de que as primeiras encarnações nossas seriam aqui na Terra, elas já estão equivocadas, porque não são aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, e que atualmente já estamos aí fazendo a transição para o mundo de regeneração. Então esse mundo vai ficar cada vez melhor. Nós temos aí que fazer a nossa parte para ajudá-lo a melhorar mais rapidamente e também para assegurar o nosso direito, né, de continuarmos reencarnando aqui, porque se já é bom esse mundo, ele vai ficar melhor ainda. Só que aqueles que recalcitrarem, que forem ali resistentes a acompanharem o progresso, aqueles que não fizerem o seu trabalho de crescimento espiritual, não procurarem se melhorar, não procurarem a sua evolução nesse sentido intelectual e moral, aí vão perder a oportunidade, vão reencarnar depois em mundos mais atrasados do que a Terra será. Talvez um mundo de provas e expiações lá no começo, recém-saído da era de mundo primitivo. Então, não sabemos exatamente, mas sabemos que os espíritos não estão vinculados a um determinado planeta indefinidamente. Tudo depende do nosso caminhar dentro do nosso processo de evolução. Então, façamos a nossa parte para que a gente tenha o direito de continuar aqui, né? Então, Kardec coloca, né? Os mais atrasados seres humanos que se encontram na face da Terra já se despojaram dos primeiros coeiros da encarnação, e nossos selvagens estão em progresso, comparativamente aos que eram antes que seu espírito viesse encarnar nesse globo. Então é isso que eu falei. Mesmo os nossos selvagens já não são tão selvagens como os espíritos que viviam em mundos primitivos. Agora nós estamos aí já dentro de um processo mais rápido. Já saímos dessa fase de mundo primitivo, já estamos saindo da fase de mundo de provas e expiações. Então, aqui não estão vindo mais, não é um planeta já adequado para virem espíritos reencarnarem pela primeira vez no mundo, ou encarnarem pela primeira vez no mundo como homens, né, como seres humanos. Nós temos aí todo um processo de evolução que, como foi colocado, demora aí, às vezes centenas, milhares de encarnação e muito tempo. Como colocou no início da resposta, Kardec, tem coisas que estão aí nos desígnios de Deus e que ainda não nos é dado saber porque a gente tem dificuldade dessa compreensão. Mas tudo é um encadear gradativo de passos, né? Kardec diz: todos esses degraus intermediários se acham na Terra sem solução de continuidade, ou seja, sem interrupção, e podem ser seguidos observando-se as nuances que distinguem os vários povos. Então ele fala desse processo evolutivo, que não é
igual, não é uniforme. Então, alguns povos em algumas regiões vão desenvolver mais, alguns espíritos em algumas localidades se desenvolvem mais. Tudo vai a partir do uso adequado ou inadequado do livre-arbítrio, como falamos. E quanto mais desenvolvemos a inteligência, mais temos responsabilidades, mais geramos, às vezes, consequências para resgatar erros cometidos. Então, geramos aí nossas expiações a serem depois reparadas, né? Então, cada um vai na sua velocidade, no seu ritmo, conforme a sua dedicação, o seu empenho. Só o começo e o fim aí não se encontram na Terra, né? E o começo se perde para nós nas profundezas do passado, que não nos é dado penetrar. Foi aquilo que se colocou, que ainda não nos é dado penetrar na essência, ou em como se deu, ou onde se deu se deram as nossas primeiras encarnações. Aliás, isso também não é muito relevante. Nós precisamos saber que fomos criados por Deus em determinado momento e começamos ali a progredir. É a mesma coisa de um bebê. Ou nós, quando nascemos, nós lembramos, por exemplo, o nosso primeiro mês de vida? Eu creio que não, né? Eu pelo menos não me recordo nem do primeiro, talvez eu tenha recordações aí depois dos 3, 4 anos. Os primeiros anos não tenho recordação nenhuma. Por quê? Ali era um processo de desenvolvimento, ainda que estávamos meio que nessa transição do retorno da espiritualidade para cá, o nosso corpo se desenvolvendo gradativamente, ainda com muitas limitações, então não ficam tão marcantes. Mas o que importa é o momento que estamos agora, né? Onde chegamos, né? A partir do momento que tomamos ciência de nós mesmos, que desenvolvemos aí esse livre-arbítrio, que sabemos já fazer decisões, fazer as nossas escolhas, tomar decisões corretas ou incorretas, né? Então, a partir desse momento é que nós estamos aí vivendo plenamente, como espíritos já nesse processo, dando mais um passinho na nossa caminhada evolutiva, né? Kardec ainda fala, no ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar criteriosamente o bem e o mal, e é também nesse ponto que a sua responsabilidade é mais seriamente empenhada, porque não mais se pode dizer o que dizia Jesus: perdoai-lhes, Senhor, pois não sabem o que fazem. Então, Kardec fecha muito bem esse tópico, justamente esclarecendo. Na época de Jesus, Jesus falou essa frase para aqueles que o estavam crucificando, o agredindo, o xingando, ofendendo: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque nós estávamos na infância de evolução, 2000 anos atrás, a nossa evolução, o nosso conhecimento, a nossa inteligência e a nossa moral eram outras, ainda estávamos mais atrás. Hoje já desenvolveu bastante. Quando fala aqui, hoje nós já podemos julgar criteriosamente o bem e o mal. Se escolhermos o mal, não podemos alegar ignorância. Não podemos rogar a Deus: Deus, me perdoe porque eu não sabia o que estava fazendo. Não, você sabia, você fez sua escolha. Agora assuma a sua responsabilidade. Então esse é digamos, o efeito que acompanha o progresso. O progresso, quando evoluímos, quando estamos aí mais inteligentes, mais desenvolvidos moralmente, vem com ele a responsabilidade. Então, quanto mais evoluídos, mais responsabilidades temos pelas escolhas que fazemos. Esse é o convite, então, que fica para nós na noite de hoje. Refletirmos bastante sobre como estamos conduzindo, nos portando diante da nossa vida, das oportunidades que cada dia nos dá, se já temos tanto conhecimento. Como estamos utilizando esse conhecimento, como estamos colocando em prática as nossas virtudes, o que já desenvolvemos em nós de capacidade de amar e o que ainda pretendemos fazer. Então, aproveitemos bem os momentos, a oportunidade, a existência, porque estamos com tudo na mão para acelerarmos o nosso progresso, para fazermos a nossa parte, fazermos aquilo que Jesus espera de nós, que uns auxiliem os outros e que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Obrigado pela atenção de todos, uma boa noite. Bom, me despedi, mas como nós começamos com a prece, o nosso encontro, logicamente que também vamos encerrar com uma prece. E nesse momento, convido vocês a acompanharem essa prece comigo.
Vamos fechar os nossos olhos, mais uma vez, mentalizar Jesus, esse querido amigo, mentalizar os bons espíritos, nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, esses companheiros que caminham conosco no dia a dia, nos amparando e nos fortalecendo. Vamos agradecer pela oportunidade desta noite, por esse encontro, e pedir que possamos absorver essas informações que constam da codificação, mais especificamente da Revista Espírita, desse trabalho maravilhoso trazido por Allan Kardec e por aquela pleiade de espíritos superiores, a terceira revelação para a humanidade, o Consolador prometido por Jesus. Que possamos, absorvendo esses conhecimentos, colocá-los em prática na nossa caminhada, sempre buscando fazer o de melhor, fazer aquilo que Jesus espera que cada um de nós façamos, que possamos viver bem, conscientes das nossas responsabilidades, buscando conhecer as nossas fraquezas e trabalhar pelo nosso crescimento. E assim poderemos ser pequenos trabalhadores da seara do Mestre. Quem sabe chegaremos ao ponto de dizer como Paulo de Tarso dizia, nos momentos da sua pregação, quando jamais envolvido com o Cristo, após ter bebido nessa fonte bendita do Evangelho, costumava dizer: já não sou eu que vivo, o Cristo vive em mim. Então que possamos deixar Jesus fazer morada em nossos corações. Que assim seja.